Show de bola. Então eu havia passado para vocês, página 308, o que a gente está vendo atualmente? Nós começamos a ver o que é trabalho, certo? Trabalho vai ser energia gasta por uma força, ou seja, essa força basicamente ele vai depender o quê? Esse trabalho vai depender basicamente da minha distância e vai depender da minha força com que eu estou sendo aplicado. E a gente viu aí que existem várias formas de calcular esse trabalho, né? No caso, para o trabalho para uma força-peso, né? A gente pode resumir ele como sendo a força-peso vezes a altura, ou mgh, né? Já que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Vimos também o trabalho de uma força elástica. A força elástica é dada por kx, ou seja, uma constante elástica vezes a deformação da mola. E aí, quando a gente calcula esse trabalho da minha força elástica, né, essa energia da minha força elástica, a gente pode resumir como sendo kx ao quadrado sobre 2. Né? Vimos lá nas aulas. E aí, o que nós começamos a resolver e começamos a ver? Começamos a ver um conhecimento chamado de potência. Ou seja, o que é potência? Potência nada mais é do que a energia que eu vou gastar no intervalo de tempo. Ou seja, se eu consigo liberar uma quantidade de energia muito alta no intervalo de tempo muito curto, significa que eu tenho uma potência elevada, certo? Então, por exemplo, o carro lá 3.0, 4.0, né? Ele consegue subir um morro de quarta, quinta marcha, terceira marcha, por quê? Porque ele tem uma potência maior do que o carro 1.0, ou seja, ele libera muito mais energia para poder subir o morro. Em contrapartida, ele vai consumir mais combustível, né? Nada é perfeito. Então, basicamente, a potência ela vai ser essa quantidade de energia que eu vou estar liberando em um determinado intervalo de tempo. E a potência ela pode ser dada por esse fator chamado de watts, né? Ou a gente pode dar pela relação que eu não tenho aqui, mas depois a gente pega um exercício do livro, que é chamado de quilowatts-hora, né? Que é uma das formas, por exemplo, de energia que vocês vão ver muito lá mais na frente. Né? Foi a questão P144 que a gente fez na última aula. Então vamos lá. Nossa questão ele diz o seguinte: um motor de potência de 250 watts, então já sei que o P ele representa 250 watts, é utilizado para erguer uma carga de peso, então eu já sei que o peso, ou seja, a força, né, é igual a 5 vezes 10 a 2. Então, 10 a 2, 500. Vou escrever peso para não confundir P de potência com P de peso, tudo bem? Então, quando tiver que escrever força, algo do tipo, eu vou sempre escrever a letra aqui, para vocês não confundirem. E a altura de 4 metros. Então, a altura é o nosso H. Então, ele pede o trabalho realizado pela aplicação da força. Então, vamos lá. Nós vimos que trabalho ele vai ser o quê? Ele vai ser sempre a força vezes o deslocamento. E vimos uma constante relação força vezes... força vezes deslocamento. ΔS. E vimos também uma relação que a gente pode converter esse cara, né? Quando ele tem a força-peso, ele vai ser o quê? Ele vai ser a força-peso vezes o H da nossa altura. Certo? Que é exatamente esse H que a gente tem aqui. Então, o trabalho da minha força-peso, ele vai ser quem? Vai ser o 500 vezes 4. 500 vezes 4, isso aqui vai dar 2.000. Então, eu vou ter um trabalho de 2.000 joules, tudo bem?
E aí ele pede o intervalo de tempo necessário para a carga atingir essa altura. Então imagino que eu tenho um motor de 250. E aí eu tenho, por exemplo, o elevador. Né? E eu tenho uma pessoa, sei lá, um conjunto de pessoas, né? Em comparação com o elevador, que ele vai pesar ali 500 quilos. Então digamos que eu queira sair, sei lá, do andar 1 para o andar 3. Né? Bota aí 2 metros, mais ou menos isso, né? Costuma ser algo aproximado. Então, digamos que eu queira sair do primeiro andar para ir para o terceiro andar, ou o segundo andar, né? Quanto tempo eu vou levar para o meu elevador me levar de lá de baixo até lá em cima? Então, eu consigo calcular por essa relação. Ou seja, o que eu sei? Eu sei que a minha potência ela vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Então, significa o quê? Se o meu trabalho é 250 watts, o que é 250 watts? Significa que a cada segundo, lembra, potência é joules por segundo. Ou seja, a cada segundo eu vou liberar 250 joules. Se eu tenho um total de 200 joules, quanto tempo eu preciso para poder ter essa liberação total? Ou seja, ΔT está aqui, passou para o outro lado multiplicando, isso vai ser igual ao 2000. Então, o meu ΔT vai passar para o outro lado, quer dizer, o 250 vai passar para o outro lado. Então, vamos lá. Dividindo esse cara, posso cortar aqui o zero. E posso dividir isso por 5. Se eu dividir esse cara por 5, vou botar aqui, vai dar 200 dividido por 5, vai dar 40. E aqui vai dar 5. Divido de novo, vai dar 8. Ou seja, para eu sair lá do meu primeiro andar e ir para o segundo ou terceiro andar, né, eu vou levar 8 segundos. Caso isso seja o elevador ali e tenha um peso de 500 newtons. Dúvida, gente? Conseguiram entender mais ou menos a lógica? Show de bola. Foi, Enzo? Então vamos lá. Questão 147. Ele fala o seguinte: uma criança de 30 kg desliza no escorregador de 2 metros e atinge o solo em 3 segundos. Calcule o trabalho e a sua potência média nesse intervalo de tempo. Então ele quer exatamente os mesmos dados. Então vamos lá. Eu sei que o trabalho é força vezes distância e que a potência é o trabalho vezes o tempo. Então vamos anotar as coisas aqui. Ó. Eu sei que a massa da criança vai valer 30 kg. Eu sei que a altura vai valer 2 metros. E eu sei que o tempo vai valer 3 segundos. Beleza. Então está aqui no cantinho. Então vamos lá, a gente sabe que quem vai estar atuando nesse cara vai ser o nosso peso. E ele pode ser representado como o peso vezes a altura. Ou, em outras palavras, quem é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, sempre que eu tiver um trabalho de uma força-peso, por que peso? Porque ó, ele se desloca em uma altura. Sempre quando eu estiver falando de altura, né, ele vai estar se movendo no meu eixo Y. E quem está no meu eixo Y? A minha força-peso. Tudo bem? Então, sempre quando ele falar de altura, eu vou estar sempre associando essa altura à minha força-peso. Tá bom? Então, vamos lá. Minha massa, ela vai ser exatamente 30. A minha gravidade, 10. Né? Ele deu aqui, ó. E a minha altura, 2. 30 vezes 10, 300, vezes 2, 600. Então, significa que eu vou ter 600 joules de energia aí que a criança vai ganhar.
Por que a criança vai ganhar? Porque a criança está descendo, lembra? Quando você desce, o peso está apontado para baixo e a altura, ou seja, para onde ela está indo, também está para baixo. Então ela ganha essa energia. Essa energia a gente pode converter em velocidade, por exemplo, que é o que vai acontecer quando ela sair do escorrega. Né? Ela vai sair em velocidade. Caso seja ao contrário, ou seja, caso ela esteja subindo, ela está gastando essa energia. Tudo bem? Então essa energia está saindo do corpo dela. Ela está fazendo esse esforço para subir. Então vamos lá. Potência vai ser o trabalho, que é 600, dividido pelo meu tempo, que é 3. Potência, então, 600 dividido por 3, 200. Ou seja, 200 watts. O que é 200 watts? 200 joules por segundo. Ou seja, a cada segundo eu libero 200 joules. Essa é a ideia de watts. Tudo bem, gente? Dúvidas? Perguntas? Show! Então a gente vai fazer a questão P148. Não, JS é joules por segundo. Lembra? É. Lembra que a próxima prova eu vou tirar metade da questão se não tiver unidade de medida. Por isso que eu estou sempre enfatizando a unidade de medida ao longo da prova. É, na resposta. Então vamos lá. Essa questão P148 é um pouquinho mais chata. Então vamos lá. Numa hidrelétrica, a vazão da água é de 40 metros cúbicos por segundo e a potência teórica disponível é de 2 vezes 10 a 6 watts. Considere G como 10, a densidade da água, tanto, determine a altura de queda. Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma quantidade de água na hidrelétrica que está caindo. E nessa quantidade de água que ela está caindo, ele está perguntando qual é a altura que tem que ter ali a minha hidrelétrica para ela poder produzir uma quantidade de energia aqui, ó, né? Que no caso 2 vezes 10 a 6 watts. Ou seja, parecido com o que a gente fez na questão anterior. Só que nesse caso aqui a gente tem alguns pequenos detalhes diferenciados, mas nada muda a nossa questão. Então, quando a gente vai calcular, por exemplo, uma hidrelétrica ou algo do tipo, a gente pode utilizar uma relação como essa. Então, é 2 vezes 10 elevado a 6 Então, essa é a potência. Vamos anotar mais o que? Nós temos uma vazão. Vazão a gente utiliza a letra Q. Eu vou me explicar depois o que é vazão para vocês. Isso é 40 metros cúbicos por segundo. Temos também a densidade que ela está aqui e a gravidade que ela está aqui. Tá, vou botar só a densidade, que é algo que a gente vai relacionar. Densidade é dado por uma letra grega, que é Rho, que é esse cara aqui, ó. Mas caso vocês vejam em ensino médio, também pode ser dado pela letra D de densidade. Então 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Então vamos lá, vamos modelar um pouquinho as equações para a gente poder resolver essa questão, porque ela é um pouquinho mais chata. Então vamos ao seguinte passo. Ele determina para a gente a altura. Há 2 minutos atrás, 3 minutos atrás, eu havia falado que a altura a gente relaciona com quem? Com a nossa força peso. Ou seja, se eu relaciono esse cara com a minha força peso, significa que eu posso definir esse cara, meu trabalho, como sendo quem? A força peso vezes a altura. Então, meu trabalho ele pode ser dado como a minha força peso vezes a altura. Vou botar aqui no cantinho.
vezes a altura. E aí, qual é a grande sacada? Força-peso é exatamente a massa vezes a gravidade. Então, m vezes g. Então, eu obtive ali que a massa vezes a gravidade vezes a altura, isso é dividido pelo tempo. Agora, vamos analisar os dados que a gente tem. Não tenho a massa, certo? A altura. Era o meu telefone tocando, cara. Por isso que eu fechei a porta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a potência, então eu já tenho o meu P, só que eu não tenho a massa, não tenho o tempo e a gravidade eu tenho. Então o único cara que eu não tenho é a massa, o tempo e a altura. Então, para isso que serve essa relação aqui da vazão. O que é a vazão? A vazão ela mostra o quanto que sai de um fluido em um intervalo de tempo. Por exemplo, uma caixa d'água. O quanto que está saindo de água, né, da minha caixa d'água quando eu vou tomar o banho. Isso é uma vazão. Só que essa vazão a gente consegue relacionar ela através de quem? Da densidade. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Minha densidade ela diz o seguinte: para cada 10 elevado a 3 quilogramas, ou seja, 1000 quilos, eu vou ter 1 metro cúbico. Tudo bem? Então, repara, se a minha vazão ela é de 40 metros cúbicos por segundo, ou seja, vou fazer uma regrinha de 3 aqui. Então, a minha vazão ela tem o quê? A cada 1 metro cúbico, eu vou ter 10 elevado a 3 quilogramas. Ou seja, 1 metro cúbico representa 1000 quilos. Só que a minha vazão ela é de quanto? 40 metros cúbicos. Então, vou fazer uma regrinha de 3. Então, se eu tiver 40 metros cúbicos, quanto que eu vou ter de massa? Eu vou ter X massas, X quilos de água, né, saindo. Então, multiplicando esse cara aqui cruzado, eu vou ter X vezes 1, isso é igual a 40 vezes 10 elevado a 3. Vou só tirar as unidades aqui. Então, eu vou ter que a minha caixa d'água ela vai ter uma vazão, ou seja, a quantidade de água que sai, ela é exatamente a 40 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por segundo. Ou seja, a cada segundo sai 40.000, né, 40.000 quilos de água. Essa é a ideia da minha vazão. Então, repara que agora, com a minha vazão, eu obtive uma relação de massa por tempo. Então, olha que na minha equação eu tenho a minha massa e eu tenho o meu tempo. Então, eu posso dizer o quê? Que a quantidade de massa dividido por tempo vai ser a minha vazão. Então, deixa eu reformular esse carinha aqui para vocês entenderem. Eu posso dizer que vai ser exatamente algo assim, ó. Então, ó, a minha massa, eu só botei em evidência a minha massa e meu tempo. Quem é a quantidade de massa, quilograma, dividido pelo meu tempo? É o meu Q, que é a minha vazão. Então, esse cara aqui, ó, ele vai se transformar no meu Q, que é a minha vazão. E aí, como que vai ficar então? Agora é só substituir. Então, a minha potência ela vai ser a minha vazão, que é de 40 vezes 10 elevado a 3, vezes a minha gravidade, que é 10, vezes a altura que eu quero descobrir. A potência aqui, no caso, né, ela é 2 vezes 10 a 6. Então, todo mundo entendeu o que eu acabei de fazer? Repara que a gente não tem a definição de massa nem de tempo.
mas a gente tem a relação entre massa e tempo. Foi daí que eu tirei essa relação da vazão. Todo mundo entendeu a questão? Enzo, conseguiu entender? Foi, gente? Então aí. Show! Então agora que eu tenho, só passar todo mundo para o outro lado e dividir. Então aqui, ó, eu vou passar esses outros termos. Então eu vou ter aqui, ó, 3 mais 1, 4. Então é a mesma coisa que eu tivesse 10 vezes 10 elevado a 4. Peraí. Tá aqui. Pronto. Então minha altura ela vai ser exatamente esse cara aqui. O 10 elevado a 3 somei com 10 elevado a 1, deu 10 elevado a 4. E o 40 e joguei todo mundo aqui para baixo. Então vamos lá. Esse cara aqui eu vou dar uma trabalhadinha nele. O 10, ó, 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, ou seja, 4 vezes 10 elevado a 5. E aí, 2 dividido por 4, isso dá meio. Então aqui vai ficar 2. E 10 elevado a 6. Fala. Vou mandar o slide. Então, ó, 6 menos 5, 10 elevado a 1. Então significa o quê? Que a altura que esse cara vai atingir, ele vai ser de 5 metros. Deixa eu botar aqui. Pronto. Essa era uma questão um pouquinho mais chata, mas ela mostra, por exemplo, que embora eu não saiba a definição de vazão, eu posso conseguir achar a resposta simplesmente fazendo o quê? Fazendo uma análise das unidades de medida, que é algo que eu venho sempre batendo na tecla com vocês. Então, moral da história, a altura que esse cara tem que ter para produzir uma potência de 2 vezes 10 a 6 tem que ser de exatos 5 metros. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, o que acontece? Acompanhe aí no livro, na página 310. A gente vai começar a ver o conceito de rendimento. Eu ia compartilhar aqui o livro, mas acho mais fácil escrever aqui no coisa. Então, o que a gente está vendo aí no livro, página 310? Estamos vendo o conceito de rendimento. O que é o conceito de rendimento? O conceito de rendimento ele mostra qual é a relação entre a potência útil e a potência total. Ou seja, sempre quando eu tiver uma máquina mecânica, parte dessa energia ela sempre vai ser perdida. Ou seja, eu não consigo aproveitar tudo. Eu sempre vou perder alguma coisa, né? Então esse é o conceito que a gente tem de rendimento. O rendimento ele mostra quantos por cento eu consigo aproveitar. Por exemplo, digamos lá que você trabalha e receba um salário, né? Ou uma mesada, seja o que for. Qual é o rendimento dessa mesada? Ou seja, do dinheiro que você recebe, quanto que realmente você consegue aproveitar? Então aí você está excluindo o quê? Está excluindo a conta de luz, conta de água, conta de televisão, telefone, Netflix, seja o que for. Então o rendimento vai ser o quê? O dinheiro que sobrou com base no dinheiro total. Então ele vai ser a potência útil, ou seja, potência útil é a potência que é efetivamente utilizada,
dividido pela minha potência total, que é a minha potência recebida. A mesma coisa acontece com uma máquina, por exemplo. Ou seja, quando eu tenho lá uma máquina térmica, um carro, né? O carro, a gasolina, ele vai ter ali algo em torno de uma potência de 30%. O que significa uma potência de 30%? Significa que de toda a energia que eu produzo, ou seja, toda a energia, toda a gasolina que eu comprar, apenas 30% dessa gasolina eu vou conseguir aproveitar ela. Por quê? Porque grande parte ali da queima do combustível ela é feita por explosão. Ou seja, ela vai ser aquecida e é onde vai ser liberada energia e tudo mais. Então, eu acabo gastando bastante energia para poder conter esse calor, ou seja, resfriar esse motor, né, do carro, que eu vou acabar tornando esse rendimento menos efetivo, menos eficiente, digamos assim. Então, se a gente for pensar ali, o rendimento ele vai ser nada mais, nada menos do que essa relação. Ou seja, é a quantidade de energia, vou até botar ali a questão, mas o rendimento é o percentual de energia que é realmente aproveitado. Ou seja, realmente que eu consigo utilizar, né? Basicamente esse é o conceito que eu vou ter. E a relação que eu vou fazer ela é bem simples. Eu tenho duas equações com que eu posso utilizar. A primeira equação é exatamente essa que está em amarelo, que eu catei ali do livro, mas a definição dela não está das melhores, então vou escrever ela aqui. E ela vai ser o que? Ela vai ser a divisão. Não tem a letra aqui. Espera aí que a letra grega... Aqui, ó. O N, esse N aqui, ele representa um Ni, né? NI, como a gente fala. E ele representa a quantidade de rendimento. Esse é um valor que a gente vai dar a ele em porcentagem. Ou seja, como eu estou dividindo um elemento por ele mesmo, né? Ou seja, eu estou dividindo um valor que é uma potência dada em watts por outro valor que também é dado em watts. Então esse cara é chamado de adimensional. Ou seja, ele não tem dimensão, unidade medida. Então ele vai ser um valor que vai dar entre 0 e 1. Ou seja, vai representar uma porcentagem, né? 0,5, então 50%. Basicamente isso que a gente tem. E aí a outra equação que a gente vai utilizar é essa equação que está aqui na figura, que ela diz o seguinte, que a minha potência total ela vai ser igual à minha potência útil, ou seja, o quanto eu tenho, mais o quanto está sobrando. Então, a energia que eu tenho... Então, a minha potência total ela vai ser o quê? Vai ser o quanto eu gastei mais o quanto foi perdido, né? Ou seja, eu ganho, sei lá, R$1.000. Aí eu pago lá R$600 de água, conta de luz e tudo mais. E os R$400 eu gasto aí, sei lá, com videogame, com roupa, seja o que for. Então a minha potência útil seria os R$400. A minha potência dissipada, ou seja, perdida, né, que eu vou pagar na conta de água, luz e tudo mais, vai ser aí os R$600. Então quanto que seria o meu rendimento? O meu rendimento seria os 400 dividido pelos R$1.000, ou seja, o quanto eu sobrou dividido pelo qual foi o total que eu ganhei. E aí, dividindo 400 por 1.000, eu vou ter ali 0,4. Ou seja, o que isso significa? Significa que do meu salário de R$1.000, 40% eu consigo gastar comprando coisas aí para mim. Ou seja, 60% do meu salário eu pago em dívidas, né? Ou contas de água, luz, por aí vai. É a mesma coisa que a gente vai ter com a potência. Então eu vou ter a potência dissipada, seria o quanto de energia
né, o quanto de potência que é perdido nesse processo, né, seja aí devido a componente de atrito, calor, som, né, o som é uma forma de perder energia, né, e por aí vai outros sistemas, que aí a gente pode pegar um dia e até estudar e ver como esse cara funciona direitinho. Então, continuando no livro, nós temos aí a página 311, temos alguns exercícios, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a potência, ele diz ali, ó, o motor utiliza de 16 HP. 16 HP a gente já ouviu falar desse cara, eu cheguei a comentar lá na nossa aula passada. HP significa horsepower, ou cavalos de força. É muito utilizado para carro de Fórmula 1, né? O carro de Fórmula 1 ele tem 300 HP, 200 HP, 120 HP, né? Ou CC, né? Cilindradas. E aí o que significa o HP? O HP ele vai relacionar a potência que um cavalo consegue liberar, né? Puxando uma determinada carga. Em resumo é isso que a gente está comparando. Então, quando a gente fala 16 HP, é como se fosse 16 cavalos fazendo esse mesmo movimento. Em resumo, basicamente é isso. Então vamos lá. O motor de 16 HP utiliza efetivamente em sua operação 12 HP. Qual é o rendimento desse cara? Então vamos lá, nosso P.150, vou fazer com vocês agora. Então significa o quê? O 16 HP é o quanto está sendo fornecido para mim. Então ele vai ser a minha potência total. Ou seja, a minha potência total do meu sistema é o quanto ele me fornece. Então aqui, ó, é 16. E a minha potência útil, ó, utilizada efetivamente, ou seja, dos 16, quanto que eu consigo aproveitar? Eu aproveito 12. Então, quanto que eu tenho aí de rendimento? 12, 16, se eu dividir isso para 4, vai dar 3 quartos, ou seja, 0,75. Então, significa que eu vou ter um rendimento, multiplica esse cara aí por 100, né? Para virar uma porcentagem, 75%. Ou seja, da energia total produzida, apenas 75% eu aproveito. Já é um rendimento elevado, né? Muito bom, por sinal. Dúvidas, gente? Perguntas? Conseguiram entender? Enzo? Beleza. Então, vamos lá. 151. Então, o 151 ele fala: o rendimento de uma máquina é 70%. Se a potência total recebida por ela é 10 CV, qual é a potência efetiva utilizada? CV é cavalos de força. É a mesma coisa que o HP. HP é horsepower, né? Um está em português, o outro está em inglês. Tem uma diferença entre um e outro? Tem, mas assim, é coisa minúscula. Se ele não fala para a gente vai continuar utilizando, né, tranquilamente no mesmo esquema. Então vamos lá. Ele fala que o rendimento da máquina é de 70%. Então, meu rendimento aqui vai ser de 70%. E ele fala que se a potência total recebida é 10, ele pergunta a potência utilizada. Então, vamos lá. 70% eu não faço conta com porcentagem, eu faço conta com decimal. Então, esse cara eu vou converter para 0,7. E aí, o que eu vou fazer? O 10 que está ali embaixo, eu vou passar multiplicando. Beleza. Então, a minha potência útil, ou seja, o quanto eu utilizo, vai ser 7 cavalos. Ou seja, se eu tenho 10 cavalos de força e eu tenho um rendimento de 70%, significa que desses 10 cavalos eu utilizo 70% desse cara. 70% de 10 é exatamente 7, né?
Então, minha potência útil, 7 cavalos de força. Agora vamos para o próximo. Determine a potência. Espera aí, só organizando. Determine a potência total em kW e HP de uma máquina que ergue um peso de 2.000 newtons a uma altura de 0,5 em 5 segundos. Então, nesse caso, ele está pedindo para a gente calcular o trabalho, a potência e depois o rendimento. Tudo bem? Né? Porque ele não deu a potência para a gente. Ele deu o peso, a altura e o tempo. Então, vamos lá. Eu sei que trabalho, que potência... ele é igual ao trabalho, e sabemos que o trabalho é a nossa força peso vezes a nossa altura. Então, vamos calcular quem vai ser essa potência. Peso, 2.000. Altura, 0,75. E meu tempo, 5 segundos. Então, se eu for resolver essa conta aqui, 2.000 dividido por 5, isso aqui vai dar 400. 400 vezes 0,75 dá 300. Então, eu vou ter uma potência de 300 watts. Aí me pergunta, que potência é essa? É a potência útil, potência total ou potência dissipada? O que vocês acham? Algum chute? Pensa, é a potência, eu não estou utilizando esse cara, de uma máquina, ele ergue um peso de 200 newtons. Eu estou utilizando esse cara. Então, essa potência que eu estou utilizando, ela é a potência útil. Por que a potência útil? Porque a máquina tem um rendimento de 30%. Ou seja, para eu levantar o peso de 2.000 newtons, eu preciso de uma máquina que tenha uma potência útil, ou seja, dê na minha mão, 300 watts. Se a máquina tem um rendimento de 30%, 0,3, significa que se eu comprar uma máquina de 300 watts, a potência que ela vai me dar na mão é menor do que 300. Ou seja, eu não consigo levantar esse cara. Então, a potência que eu estou calculando aqui, ela é a potência útil. Ou seja, embora eu precise de 300 watts, por eu ter uma máquina que a eficiência dela é 30%, eu não posso simplesmente chegar e comprar uma máquina de 300 watts. Por quê? Se eu comprar uma de 300, ela vai me fornecer menos do que eu quero. Então, eu tenho que comprar uma máquina que tem uma potência maior do que o valor que eu quero. Exatamente devido a esse rendimento aqui. Então, o cara que eu estou querendo ali é a minha potência total. Então, vamos lá. Meu rendimento. Vou botar aqui no cantinho. Meu rendimento, ele é 30% ou 0,3. Minha potência total, útil, 300. Então, minha potência total, ela vai ser quanto? Ela vai ser, passa para o outro lado, Esse cara vai passar para cá. E o outro aqui vai ficar 300. E eu já vou passar aqui de uma vez, por questão de otimização de espaço. Mas acho que vocês já entenderam, Um vai passar para um lado multiplicando e o outro vai passar para o outro lado dividindo. Então, minha potência total ela vai ser quanto? 300 dividido por 0,3. Dividindo esse cara, eu vou ter 1.000. Ou seja, eu preciso de uma máquina que me forneça 1.000 watts para que, desses 1.000 watts, apenas 30% eu consiga reaproveitar. Ou seja, dos 1.000 watts eu vou usar só os 30, que é os
300, que é o necessário para eu poder calcular lá e mover. Então repara, se eu chegar lá, por exemplo, na loja e comprar uma máquina que a potência seja de 300, o que ela vai me fornecer é menos do que eu preciso. Então eu tenho que comprar uma potência maior para ela poder me dar esse valor certinho. Alguma dúvida sobre essa relação? Então sempre que ele pedir e a gente calcular a potência, ou seja, o que é calcular a potência? Ele vai dar para a gente a altura, vai dar o peso, vai dar o trabalho, seja o que for. A gente vai calcular essa potência. A potência que a gente vai estar calculando é sempre a potência útil, porque é a potência que a gente está utilizando. Tudo bem? Então, ele quer exatamente o quê? A potência total em kilowatts. Então, dividindo esse cara aqui por 1000, eu vou obter tantos kilowatts, 1, né? 1 kilowatts. E agora a gente utiliza a regrinha de 3 ali para calcular esse cara aqui, ó, para poder achar o HP. Então a regrinha de 3 ele diz o seguinte: 1 HP é igual a 3/4 de kilowatts. Espera aí, aumentar o texto. Então se eu tenho 1 kilowatts, eu vou querer então quantos HP? Multiplicando esse cara aqui, eu vou ter 1 vezes 1, 1, e x vezes 3/4. Então, quando eu passar isso para o outro lado, né, 3/4 passa para o outro lado, vai passar dividindo, eu vou ter exatamente que a potência ela vai ser 4/3. Então, só reajeitando aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Deu para entender o conceito de rendimento? Show! Então o que a gente tem para hoje mais ou menos é esse conceito. Vou escolher aqui os exercícios referentes ao livro. Pronto, x é igual a 4/3 de HP. 4/3, a gente pode representar isso aí como sendo 1.3. Né? 1.3 HP. Caso queira aí simplificar. Então, seguindo ali o conceito do livro, pequena atividade que a gente vai ter para casa, para poder treinar. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Show. Então aqui, ó, vai ficar para casa. Vou botar só duas questões. Página 314, P 159 e 160. Vou botar aqui junto no PowerPoint. Ok, sem problema. Pode. Então, ó, para casa 314, R$ 159 e 160. Qualquer coisa. É isso aí, próxima terça. Certo, gente? Então a gente termina por aqui e continuamos na próxima aula. Certo, a gente falou, até mais.